ai, ui, ui. Gemer de dois é assim. E aí, estamos de volta? Estamos de volta agora com uma temática muito massa. A gente já começou na etapa passada, que é falar sobre os estilos da cantoria e da literatura de cordel. Como a gente já falou que o cordel é filho da viola, automaticamente qualquer estilo que se canta em cantoria de viola pode se escrever em literatura de cordel. Os gêneros da cantoria de viola são muito interessantes. Eu já citei aqui de minha autoria 2 estilos, que é o que é que me falta fazer mais, que é um estilo da cantoria de viola, a partir das décimas. Então a gente vai começar, para começar do começo mesmo, como a gente já falou bastante das terças e das quadras e das sextilhas, nós vamos dar uma ressaltada que existe também um verso chamado quintilhas, são versos de 5 linhas, trabalhados, se eu não me engano, com 5 sílabas, que também são denominadas de redondilha menor. Aí, nessa linha eu ainda não dei uma aprofundada ainda para falar com clareza do que é a quintilha da redondilha menor, mas vamos para a sextilha, né? Que a gente trabalha com verso de 7 linhas, com 7 sílabas, que também é chamada de redondilha maior. Mais ou menos nessa linha. Espera aí. Vai. Passando da sextilha, nós temos o verso em 7 linhas. 7 linhas. E eu quero aproveitar a oportunidade e falar de um dos grandes artistas da literatura de cordel moçoroense e amigo particular do nosso querido colega e mestre Antônio Francisco Teixeira de Melo. Então eu tenho aqui 2 exemplares de Antônio Francisco, né? Motivos diversos e veredas de sombra. E eu fiz questão de ressaltar Antônio Francisco. Já fiz várias adaptações de texto de Antônio Francisco para teatro, né? Juntando a literatura de cordel com o teatro popular, teatro de rua, com a permissão do mestre, né? E é muito interessante que Antônio Francisco tem umas particularidades. A pessoa o procura para ele dar uma autorização para trabalhar com o texto dele. Você sabe qual é a exigência? Eu deixo. Só se você vier passar um dia aqui em casa para almoçar, mais eu. Ah, meu amigo, aí você se desfruta, se deleita com aquele cara, né? Porque é o dia todinho vecejando, rimando. Ele olha para o mamão, olha para um caroço de mango, é uma poesia. Você chega no quintal dele, é uma poesia. E o mestre é mestre. Eu lembro que uma das vezes, de umas feitas, num encontro de poetas e prosadores, os eventos que eu realizava lá em casa, todos eles, era a primeira figura a estar presente. Talvez por a gente ter morado no mesmo bairro, né? Ali no Alto da Conceição. Ele, conhecedor da minha mãe, de netinho também, conhecia Antônio Francisco, os vizinhos, a gente saiu na realidade do Alto da Conceição para vir morar no Conjunto Nova Vida, devido à enchente de 1985, né? Que foi uma das maiores enchentes daqui do Rio Mossoró, na cidade de Mossoró. E a gente foi obrigado a sair. Na época eu tinha 11 anos de idade, mas já conhecia o poeta Antônio Francisco, que foi sapateiro, é xilógrafo também, né? Trabalha com xilogravura, confeccionava placas de veículos, de motos. E Antônio Francisco é isso. E muito mais, dessa simplicidade. E nessas feitas, Antônio Francisco uma vez me dizia: amendoim, que a gente tem até Ele me deu muitas dicas. Quando eu comecei, na realidade, na rádio era Antônio Filho. Quando eu iniciei na literatura de cordel, meu primeiro cordel foi intitulado como Antônio Filho. A Briga de Lombriga intitulado como Antônio Filho.
Se eu não me engano, o segundo também. O Santa Cachorra foi os dois primeiros que eu lancei, um no mês e outro no outro. E onde eu chegava, a pessoa, você é o que de Antônio Francisco? Eu sou amigo. E por que Antônio Filho? Porque meu pai era Antônio Nascimento da Silva. E eu sou Antônio Nascimento da Silva Filho, aí botaram Antônio Filho. E eu conversando com o Antônio Francisco, eu disse, como é que o povo lhe conhece? Eu disse, amendoim. Eu disse, amendoim. Então do terceiro cordel em diante eu já comecei a intitular amendoim. Amendoim. Desburocratizando essa ideia de que o cordel tem que ser perfeito. É isso, Antônio Francisco é essa maestria de poesia. Mestre Antônio Francisco, chapeuzinho de amendoim para você. Obrigado pelas autorizações de declamar seus versos. E esse texto aqui eu escolhi a dedo para falar sobre os estilos. Nós temos aqui uma cestilha, né? Falar um pouquinho sobre esse texto, que nos foi autorizado por Antônio Francisco para a gente inserir numa peça de teatro do nosso grupo de teatro na Companhia Cultural Acrearte, onde a gente trabalha o teatro com a literatura de cordel. A importância do cordel na transformação da sociedade é muito interessante, né? Você trabalha cordel em música, trabalha em teatro, trabalha em cantoria, é magnífico. Eu escolhi a dedo isso aqui porque é uma temática que a gente segue aqui. A maioria dos poetas hoje escolhe o tema de meio ambiente. E Antônio Francisco diz, o rio Mossoró e as lágrimas que eu derramei. Se é bom fazer visita, melhor é ser visitado. Domingo eu fui ver o rio, que dei o primeiro nado e vi coberto de lixo quem me banhou no passado. Voltei à fita do tempo e me vi banhando nele. E vendo como ele estava, chorei olhando para ele, tentando com minhas lágrimas enxugar os prantos dele. Isso é até emocionante. Mas é muito massa. Eu queria aqui ressaltar a oralidade, a métrica e a rima desses dois versos. Você pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas num verso que a gente chama de redondilha maior, né? Que é o 7 linhas, mas a oralidade sai perfeita. O verso em si está todo trabalhado na cestilha metrificada. Show! E é isso. Então nós vemos, essa é uma das partes dos estilos da cantoria mais utilizado em literatura de cordel. É a cestilha, onde a gente termina geralmente um cordel de 8 folhas, são 32 estrofes, onde 31 são cestilha, e a última a gente trabalha sempre com as 7 linhas, terminando o texto com as 7 linhas. Deixa eu procurar uns 7 linhas aqui, uma setilha. Do poeta Antônio Francisco também, mestre Antônio Francisco. Esse aqui tudo é bom. No topo da vaidade. Sem querer me alongar, vou falar com brevidade para dizer que o poeta, no topo da vaidade, foi preciso em demonstrar detalhe peculiar de nossa humanidade. Então, essa estrofe de 7 linhas, eu faço questão de frisar ela na cestilha, que ela é utilizada geralmente no final do verso de 32 estrofes. A última a gente encerra com umas 7 linhas, porque o esquema de rima dela nos remete novamente aos tercetos. E as quadras, na união dos tercetos com as quadras. A cestilha, como eu falei para vocês agora há pouco, nós trabalhamos 6 linhas, onde o primeiro verso é livre, o segundo é forte, o terceiro é livre e o quarto é forte. O quinto é livre e o sexto é forte. Pegando na deixa, nós jogamos para 7 linhas, a primeira livre, segunda forte, terceira livre, quarta forte. Revisando aqui, você apontou para ali, eu vou olhar aqui de novo, viu? Perdi a noção do bicho. Quando quiser pegar uma poesia dessa, aí você mostra. Certo. Vira assim só um pouquinho, sabe? Aqui ou a poesia? Não, a poesia, pra eu dar um zoom. Qual era o livro que eu estava mostrando? Que eu vi? No topo da vaidade, tá aqui. Ele mostra pro celular ou pra câmera? Pro celular, no caso. No topo da vaidade de Antônio Francisco. Você mostra
Tá bom? Mostra a poesia, que eu quero Vou mostrar agora. fala das coisas, vai falando, ó, tá vendo aqui, ó, tem o sexteto, tem não sei o quê, tem isso aí. Ah, tá. Esses 7 linhas que eu falei é de Alcimar Antônio de Souza, um amigo de Antônio Francisco. Ele faz a introdução do texto para falar sobre o poema de Antônio Francisco. Dá para pegar? Show. Então, vamos aqui. Não, dá. Nós vamos pegar os 7 linhas, a primeira. Nós estamos aqui pegando na deixa do verso seguinte, onde a primeira é livre, a segunda rima com a quarta, a quinta está rimando com a primeira, a sexta e a sétima rima com a quarta. Os 7 linhas. É um esquema de rimas diferente da sextilha, onde a gente rima são segunda, quarta e sexta linhas, versos da sextilha. No 7 linhas é esse esquema que a gente falou. Segunda rima com a quarta rima com a sétima e a quinta rima com a sexta. Entendeu? Ficou bem claro? Deixa eu tentar botar aqui num papel em branco para ficar mais claro. Esquema de rimas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Livre, X. Livre, X. Livre, X. Jogo da velha. Sextilha. Primeira livre, rima segunda, quarta e sexta. Primeira livre, terça livre, quinta livre. Não tem obrigação de rimas na sextilha. Já na setilha, o esquema é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou botar aqui por letras alfabéticas. Primeira A, segunda B, terceira C, quarta B, quinta D, sexta D, sétima B. Para ficar mais claro. Nas 7 linhas o esquema de rima é primeira livre, segunda forte, segunda rima com a quarta e com a quinta. Perdão, segunda com a quarta e com a sétima. Entendeu? Segunda linha rima com a quarta e com a sétima, a terceira é livre, a quinta rima com a sexta. No esquema dos 7 linhas. Claro? Ficou claro e evidente? Isso tudo numa redondilhazinha bem metrificada. Então, passando dessa parte, que é um dos estilos mais fáceis, nós vamos para o oitavão rebatido. Para as oitavas, na classe das oitavas, nós temos o oitavão rebatido. Eu não tenho nenhum registro aqui de versos escritos, mas eu tenho memorizado. Eu ouvi essa música no CD Cantiga e Sertaneja, um lançamento do nosso amigo Antônio Sideni, que ele fala, o CD de Antônio Sideni, e 2 violeiros duelam esse estilo. Não lembro agora no momento quem é o cantador, mas ele diz: agressão não adianta, teimar é tempo perdido. Eu sei se o sujeito canta quando aparece um pedido. Se quiser brigar, declare. Se quiser correr, se ampare. Do contrário, se quiser... Agressão não adianta, teimar é tempo perdido. Eu sei se o sujeito canta quando aparece um pedido. Porque quem fracassa cedo, bebe amargo e come azedo. Apanha e corre com medo no oitavão rebatido. Então tem essa sequência para no final ter que rimar com oitavão rebatido. É uma sequência muito lógica. Complicado, mas a gente faz. E as nonas são versos ainda também que são pouco utilizados na literatura de cordel.
E como as quintilhas também não adentrei ainda nesse estilo. Mas, porém, nós vamos agora para um estilo que é muito abrangente, uma área enorme, que são as décimas, né? Que são onde a gente entra com aquele verso que eu já fiz, que é de minha autoria, que o estilo é o que é que me falta fazer mais, que são décimas, onde a gente temos que terminar o esquema de rimas. Eu acho que dá para fazer aqui também, o esquema de rima das décimas. Que é... Esse é mais complicado. Nós vamos botar 10 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, B, B, A. Então, vou montar primeiro essa quadra para a gente depois dar prosseguimento. Vou declamar, que é para ficar mais fácil para você entender o estilo de rima, o esquema das rimas. Viajei boa parte do Nordeste, na boleia de um velho caminhão. Fui em asfalto, estrada de chão, conheci o sertão e o agreste. A quinta, ela cola justamente aqui também. Fui nas vilas onde o povo investe. Aqui a gente já vai dar uma mudada para pegar o refrão do final. Então a gente vai aqui para uma letra A, B, vamos para o C. Fui, quantas vezes vai vir? C, C, D, D, bem, daqui, eu digo já, viu? Como é o esquema aqui. Então vai lá. A gente passou, voltando aqui bem rapidinho, recapitulando. A primeira vai rimar com a quarta e com a quinta. A segunda com a terceira. Vou rimar que é para você pegar o esquema. Viajei boa parte do Nordeste, na boleia de um velho caminhão. Fui em asfalto, estrada de chão. Segunda rimou com a terceira e a primeira vai rimar com a quarta. Conheci o sertão e o agreste. Fui nas vilas onde o povo investe. Primeira, quarta e quinta. Segunda e terça ficou. Aí vamos entrar agora para o esquema da rima final, que é o que é que me falta fazer mais. A sexta é: fui na vila onde o povo investe contra a vida de pobres animais. Em lugares de um povo tão iguais, eu lembrei-me das chagas de Jesus, padecendo sobre os braços da cruz, e o que é que me falta fazer mais. Deu para perceber, né? Há uma inversão nesse estilo das primeiras 5 linhas, que a gente pode denominar de quintilha, né, para a segunda. Ou seja, você tem a primeira, só ela. Né? A segunda rima da quarta e da quinta linha vem para o meio. Na segunda parte, a sexta e a sétima vai fazer o mesmo papel da quarta e a quinta. E a última, a rima final vai ficar como se fosse a primeira. Você inverteu, você trabalhou 5 linhas e inverteu o estilo na próxima. Nas próximas 5. Para completar essa décima do estilo que é que me falta fazer mais. Tá claro? Dá para perceber direitinho? Que a gente começa. A sílaba forte daqui da última, ela está sozinha, na décima linha. E nessa primeira quadra, nessa primeira quina, nós temos ela no início. Então, e a métrica, o interessante é que a métrica também obedece o mesmo padrão. Se você for contar direitinho, ela tem a mesma quantidade, uma boa parte dela trabalha com a mesma quantidade de sílabas, do jeito que começa, termina. Muito massa. Eu acho massa, o que eu gosto das décimas são isso. São esse esquema de rimas. Ainda dentro desse esquema de rimas, trabalhando nas décimas, nós acabamos de ver o que é que me falta fazer mais. Eu vou entrar num tema agora que é muito temido por cantadores de viola. Ou o cabra é bom ou não é para cantar galope à beira-mar. O galope à beira-mar, ele tem uma construção ritâmica
diferenciada. Muito diferenciada. Eu vou pegar aqui um poema do colega, do mestre Antônio Francisco, meu amigo particular, que é um dos poemas mais declamados por ele, que é um bairro chamado Lagoa do Mato. Eu queria que a produção mostrasse aqui a variação da cadência pelo final da estrofe, do verso. Você já percebe que ele dá um perfil de balanceamento diferente, como se fosse uma cadência sonora com variações. A gente vê aqui, vou declamar para a gente poder ver. O poeta Antônio Francisco declamava: nasci numa casa de frente para a linha, num bairro chamado Lagoa do Mato, cresci vendo a garça, a marreca e o pato, brincando por trás da nossa cozinha. À tarde chamava o vento que vinha das bandas da praia para nos abanar. Titia gritava, tá pronto o jantar. O sol se deitava, a lua saía. O trem apitava, a máquina gemia, soltando faísca de fogo no ar. A cadência do galope, ela tem uma variação muito linda. O cantador, para desenvolver essa temática, ele tem que ter uma respiração perfeita. Ela é um galope, é como se fosse um cavalo galopando com uma batida das ondas do mar. Por isso que ele é intitulado Nos 10 de Galope da Beira do Mar. O poeta, quando canta esse verso que ele está seguro de si, ele varia muito essa finalização. Pelo poeta Antônio Francisco, a gente vê que ele termina aqui soltando faíscas de fogo no ar. Esse verso ele é tão complicado que alguns violeiros ele termina sempre nos 10 de galopes da beira do mar. Nos 10 de galope da beira do mar. A cadência é sempre essa. O poeta Antônio Francisco ele trabalha ela e com o poder que ele tem de transformar a métrica e a rima e a oração, ele alterna os finais. Em outra estrofe ele diz: ouvindo lá fora o vento cantar. Noutra finalização. E em outra terceira, que a gente nem via o tempo passar. Mas a cadência do galope é muito temido por alguns cantadores de viola, poetas violeiros, por ter essa variação. A gente não classifica ela como um verso bem redondinho. Ela tem uma cadência que propositalmente ela quebra com perfeição. Quebra o sistema. Diferente da cestilha, que a gente trabalha com a redondilha bem perfeitinha. Ela trabalha versos com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sílabas. E algumas o final geralmente é 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então o galope ele tem essa fascinação de terminar uma estrofe bem mais longa, uma linha bem mais longa e outra mais curta, mas sem perder a cadência, sem perder a métrica e sem perder o estilo da rima. Eu posso até citar um verso meu que eu já fiz de Galope à Beira-Mar, que é aquele que eu disse, acho que no primeiro vídeo, no primeiro trabalho, na primeira temática. Não sou violeiro, eu sou cordelista. Trabalho no tema que eu estou compondo, meu verso é aberto, eu não me escondo, minha veia poética não é repentista. Meu jeito sincero, a todos conquista, por onde eu passo, em todo lugar. Centenas de amigos vêm me abraçar, de modo honesto e muito fiel, abrindo a carteira e comprando cordel nos 10 de galope na beira do mar. Então esse é de minha autoria. Então é isso. O galope à beira-mar é essa relíquia, essa coisa maravilhosa que você tem prazer em cantar. O verso ele é agressivo, o verso ele é bem feito, ele é disputado. E a gente ainda pode ver em cantorias de violas, em desafios, onde alguns poetas ainda desafiam botando defeitos, botando virtudes do outro.
e termina essa rima com a métrica perfeita. Então, para quem se aventurar e fazer cordel, se for fazer galope à beira-mar, cuidado. Cuidado que o bicho, a boca é quente. É uma rima pesada para quem está começando. Aconselho entrar na cestilha, no 7 linhas, em outras rimas, em outros estilos menos agressivos. Então, esse aí é o galope à beira-mar. Eu tô, assim, eu fico meio com pena porque eu tô sem boa parte de meu material aqui. Mas, em minhas andanças pelo meio do mundo, eu conheci vários estilos de cantoria, vários estilos de poesia. E tive o privilégio de conhecer, não de conhecer, mas de adquirir um material chamado Sátiras e Epígrafes, de Zé Areia. Zé Areia era da cidade do Natal e ele trabalhou muito com a ideia do mote glosado. Eu vou escrever esse estilo porque ele tem uma metrificação muito massa, diferente dos outros motes que você termina falando o mote no final. Ele tem uma variação que eu vou dar por exemplo, eu escrevi um cordel intitulado O Pilão de Pila Bosta. O título é muito polêmico, mas o cordel ele é muito significante. É uma crítica, uma sátira a tudo que é feito sem qualidade no mundo hoje que a gente tem. E o mote é dado da seguinte forma. Deixa eu tentar escrever aqui. Vamos montar o esquema de rimas. Eu vou intitular. Esse estilo, ele é muito interessante porque você dá o mote glosado e você tem um esquema todo diferenciado de utilizar a glosa dentro da poesia. Eu estou fazendo aqui o mote para dar o esquema da rima bem direitinho. Amendoim, o que é o verso glosado? O que é glosa? Então, a glosa é o título que você dá. Agora, esse mote glosado, ele é diferenciado dos outros. Todo tema que você dá para um verso, ele é a glosa, é o mote e é a glosa, né? Esse tem um diferencial. Por exemplo, eu dei aqui o mote aperreado na chuva, o velho cagou na esquina. Isso mesmo aqui. Deixa eu só terminar de fazer aqui. Ele é em décima também. Vou fazer o esquema aqui, aí vocês vão ver o porquê que ele é tão diferenciado. Eu vou escrever o verso todinho porque ele é tão diferente. Se eu não escrever, eu não consigo declamar. É complicado. Eu vou tentar fazer de novo, porque eu já errei aqui. Esse também é um mote muito pesado. Eu posso até mudar esse verso, que é... Eu vou botar pro título do cordel, que é O Pilão de Pila Bosta.
Cara, tem como cortar essa parte, tem? Que eu tô me enrolando aqui. Deixa eu ver aqui. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é de moer o quengo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ele tem um esquema de rima tão complexo que às vezes a gente se perde no meio da poesia. Eu tô com 7 linhas já tracejadas, faltando esse complemento das 3 que é para dar a ênfase ao mote glosado. Aqui, é esse. Então, vamos lá. Agora aqui o mote é. O mote glosado é. Bom, esse esquema não. É A, B, B, A. A.
B, B, C, C, D, D, C. Olha aí. Peça pra me parar de lado aí, por favor. Tá tranquilo? Pega aí, não. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês o esquema da rima. É muito parecido com as outras décimas. A diferença tá no mote, que ele tem que ser rimado nesse mote glossário. Nós temos o esquema A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Naquela mesma pegada que a gente falou no esquema anterior. Então, a diferença é que o mote glosado nós temos me empolguei com o assunto, foi merda do início ao fim. Então, eu tenho que trabalhar esse mote dentro da composição do verso. Identificando que essa primeira linha, me empolguei com o assunto, ela vem para a quarta linha, para o quarto verso. E a segunda, ela vem para o final. A obediência de Zé Areia é um dos pioneiros nesse estilo de versificação. Então o verso é: um monte de cabra junto, numa palestra reeira, falando em caganeira, fogo perguntou, fogo falou, eu pergunto, meu colega amendoim, diga logo para mim, antes da prosa dispersa, o que achou da conversa? Foi merda do início ao fim. Vale a pena salientar, me empolguei com o assunto, foi merda do início ao fim. E o mote ainda tem que estar tendo sentido léxico, que é a questão da oração. Ele tem que estar, o mote tem que estar em perfeita sintonia. Para a primeira linha dar sentido à segunda. Vamos lá novamente, eu dei uma gaguejadazinha, mas nós vamos lá. Um monte de cabra juntos, numa palestra reeira, falando em caganeira, fogo falou, eu pergunto. Fogo falou, errei novamente, corta. Um monte de cabra junto, numa palestra reeira, falando em caganeira, me empolguei com o assunto. Fogo falou, eu pergunto. Meu colega amendoim, diga logo para mim, antes da prosa dispersa, o que achou da conversa? Foi merda do início ao fim. Então essa é uma das sátiras desse trabalho. Foi uma pesquisa que eu fiz com Zé Areia, no livro dele, Sátiras e Epígrafes, e tirando sarro e glosando. Que esse é um estilo que a gente usa muito em roda de conversa, em roda de amigos, para brincar, tirar sarro da galera, do pessoal e produzir também, e ter a sua parcela de contribuição para a literatura de cordel. O título desse cordel, eu estou sem o material agora, mas é O Pilão de Pila Bosta. Essa história é muito interessante. Tem uma parte da história da minha vida que eu não falei na apresentação, que é o meu lado pescador, que está lá na minha biografia, quem é o autor. Amendoim por ter nascido na beira do rio Mossoró, é um pescador de piabas de primeira e conhecedor de um bocado de açudes e barreiras da região. E esse cordel me veio à tona depois da pesquisa que eu tinha feito sobre os motes glosados, que aqui, né, nessa mesma várzea ribeirinha, depois de uma pescaria, a gente tinha feito pirão, tomado aquela caninha de leve para relaxar e descansando um pouco, um amigo da gente foi olhou para um pé de oiticica. Se você puder filmar esse pé de oiticica aí atrás, ó, essa madeira é uma madeira que ela se desmancha. É uma madeira fraca. E para quem conhece o sertão, sabe que pilão, quem sabe o que é um pilão, ele é feito do miolo da planta da aroeira, que é uma madeira sólida, né? É uma madeira que cupim não rói, e geralmente o pilador também é feito do miolo da aroeira. E esse camarada da gente era um cara muito basofiador, gostava de contar vantagens,
A gente deitado depois de ter comido, tomado umas caninhas, relaxando para ir esperar da hora de ir embora, já com a pescaria feita. Ele olha para mim e para outro colega e diz: o tronco da oiticica que 3 homens não abraçavam, isso é uma madeira muito dura. Isso é madeira de fazer pilão. Aí o rapaz colega também, que é conhecedor, olhou para mim, a gente se olhou, isso é mesmo, isso é. A minha avó tinha um pilão feito de tronco de oiticica. Aí eu não aguentei, poxa vida. Aí na brincadeira eu fui disse: se tua avó pilava bosta com esse pilão, porque a madeira é pura, se você der 2 pancadinhas ela se desmancha. E a mão de pilão, ele disse que, eu perguntei se era feito de miolo de carnaúba, que é uma madeira filepenta. Quando você está cozinhando, ela vai enchendo a sua mão de farpa, né? Farpenta. E eu sei que a gente caiu numa risada maior do mundo, só vou fazer um cordel. E deu o título justamente isso aí, o pilão de pila bosta. Que é... O pilão de pila bosta, o pilador é de carnaúba. O complemento à resposta de um mote que já foi dado, deve estar todo cagado. O pilão de pila bosta. É a primeira linha do mote. Escorado na encosta do rio Camaratuba, quem volta de Pacatuba admira-se com rolo, procurando o miolo, o pilador é de carnaúba. E aí a gente encerra essa parte falando sobre os estilos e as décimas. E daqui a pouquinho nós vamos ter, logo mais teremos a nossa terceira, nossa quarta etapa, que é falando falando sobre você. Não está aqui. Nós voltamos já. Daqui a pouco no Globo Repórter. Achei. É sobre a montagem do cordel. Nós falaremos sobre a montagem do cordel, que é montando a identidade do cordel. E muito provavelmente a identidade do cordelista, porque você se identifica com o seu modo de vecejar. É identificado com o seu modo de vecejar. Ok? Então...